Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia a você que nos acompanha no nosso canal Santuário em Casa, aqui do Santuário Eucarístico Mariano de Londrina, onde repousam os restos mortais da serva de Deus, Madre Leônia. E hoje, despertar com a palavra de Deus, despertar com Madre Leônia, nesse domingo em que celebramos a festa do batismo de Jesus. E vamos iniciar invocando a Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E invoquemos a presença do Espírito Santo sobre nós, sobre nossas atividades, sobre a nossa vida, sobre o mundo. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem iluminar. E vamos ouvir a página do Diário da Serva de Deus, Madre Leônia, do dia 12 de janeiro, que era também a festa do batismo de Jesus. Ó Trindade Divina, Pai, Filho e Espírito Santo, presente e operante na Igreja e na profundidade da minha alma, eu te adoro, te agradeço, te amo. Pelas mãos de Maria Santíssima, a minha Mãe, a ti me ofereço, dou e consagro inteiramente durante a vida e por toda a eternidade. O que me acontecerá hoje, meu Deus, eu não sei. Tudo o que sei é que nada me acontecerá que não tenhas previsto e dirigido para o meu maior bem, desde toda a eternidade. Isso somente me basta para aceitar e santificar os sofrimentos que recebo das criaturas. Adoro os teus desígnios eternos e impenetráveis. Submeto-me de todo o coração. Por teu amor, faço o sacrifício de todas as penas presentes e uno o meu martírio interior ao de Jesus, o meu divino Salvador. Neste dia do teu batismo, Jesus, ajuda-me a vencer a mim mesma e a saber morrer a tudo, para viver só do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maria Leônia Milito. Estamos no ano de São Mateus. Vamos ouvir o relato do batismo de Jesus no Evangelho de São Mateus, no capítulo 3, versículos 13 a 17. Naquele tempo, Jesus veio da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Por enquanto, deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Meu filho amado, em ti ponho o meu agrado. Tu és meu filho amado. Celebrar a festa do batismo de Jesus é um convite para a gente também renovar o nosso batismo. Lembrar, ir até na pia batismal onde nós fomos batizados. Talvez a gente não se lembre do dia, eu mesma não me recordo no dia. Eu fui batizada no dia 7 de setembro, mas ir naquela igreja que você foi batizado.
lembrar daquela pia batismal, que tantas outras pessoas também foram batizadas naquele mesmo local, naquela mesma igreja, e pedir ao Senhor a graça de ser fiel ao batismo. Para sermos fiéis ao nosso batismo, nada mais é do que ser fiel no seguimento de Jesus, repetir os gestos de Jesus. A Madre Leônia começa aqui, ó Trindade Divina, Pai, Filho, Espírito Santo, presente e operante na igreja e na profundidade da minha alma, eu te adoro, te agradeço, te amo. Nós fomos batizados em nome da Santíssima Trindade. E fazer esta oração com profundidade, porque Deus está presente no mais profundo do nosso ser, porque Ele nos ama. Deus nos ama infinitamente. Deus nos ama. Podemos ter certeza disso. O que acontecerá hoje, amanhã, a gente não sabe, mas a gente confia. E nós nos colocamos nas mãos de Deus, para que Ele possa fazer com que sejamos instrumentos do seu amor, que possamos fazer gestos concretos de amor, assim como Jesus fazia. Ele curava, Ele perdoava, Ele amava. E nós também podemos dar uma palavra amiga, um incentivo, um conselho, um abraço, um aperto de mão, ou ficar só pertinho daquela pessoa que está sofrendo. Como a gente faz quando a gente vai no velório? A gente não tem palavras para dizer diante da morte e do sofrimento, da perda de alguém, mas a gente abraça, a gente fica junto. É isso que nós temos que fazer. E isso são gestos de fraternidade, são gestos de amor. E a Madre Leônia diz assim: neste dia do teu batismo, Jesus, ajuda-me a vencer-me a mim mesma e a saber morrer a tudo, para viver só do amor do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. A Santíssima Trindade que habita em mim, eu vou transmitir às pessoas que eu encontro todo dia ao longo dos meus dias, quando eu saio, eu estou em casa. Quem que eu encontro primeiro e na minha casa? Meu marido, minha esposa, meus filhos, os meus vizinhos. Quando eu chego no trabalho, as pessoas que trabalham comigo, as pessoas que eu encontro na rua. É comunicar esse Deus que habita dentro de mim com alegria, com bondade. Talvez não precisa muito, um sorriso, um abraço, um aperto de mão, um olhar com carinho. E aí nós vamos escutar aquilo que Jesus escutou. Este é o meu filho muito amado. E ele vai dizer para nós também, que nós também somos filhos e filhas muito amados dele. Que o Pai nos ama, porque Deus é amor. Assim diz São Paulo na sua carta. Deus é amor e Deus nos ama. Vamos fazer exercício ao longo desta semana de amar. Amar verdadeiramente, com autenticidade, sendo pessoas boas, com gestos de bondade, de alegria e de fraternidade. Jesus foi batizado por João lá no Rio Jordão. Quando se realiza o sacramento do batismo, se acende o círio pascal. Cristo que é luz do mundo, Cristo que é luz e que nos convida a sermos também luz, amar e ser luz. Obrigada a você que nos acompanha, que é sempre fiel em nos acompanhar nesse canal Santuário em Casa. Continue nos acompanhando,
curtindo, compartilhando, divulgando. E, se possível, venha visitar aqui o Santuário Eucarístico Mariano, conhecer o túmulo da serva de Deus, Madre Leônia, fazer os seus pedidos a ela. Mas, se quiser, pode deixar nos comentários a sua intenção de oração, que eu colocarei aqui no túmulo dela. E obrigada, uma semana muito abençoada. Tu és meu filho